Laroê, povo da Quimbanda. Laroê, povo da Calunga. Que quem fala é a Mameto Inganga. Bom, vamos trazer aqui um assunto que gera muita confusão. A magia draconiana com a Quimbanda, tá? Mas antes de mais nada, eu sempre esqueço de pedir isso, mas eu acho que é tão redundante, né? A gente tem que falar uma coisa tão óbvia, mas enfim, né? Curte, compartilha o vídeo, né? Faz chegar aí a quem vocês entendem que é importante, que é interessante, não é? Enfim, né? Meio óbvio, né? A gente está sempre aqui trazendo algum tipo de conteúdo, algum tipo de informação. É o mínimo, né? Que as pessoas podem fazer. Mas enfim, vamos lá. Esses dias eu estava lendo um livro sobre Kabbalah draconiana. Na verdade é o que a gente chama de magia draconiana. Eu tenho um vídeo aí que eu falo das Cliffs, ou Cliffs, sobre isso, tá? E eu trago todas elas. Quando a gente pensa nesses seres, eu não vou dizer pra vocês que eles não existem, ok? Assim como eles existem em todas as culturas, tá? Chamá-los de demônios, também não. De forma alguma. Não são. Tá mais fácil de nós sermos demônios do que eles. O que acontece é o seguinte. Quando eu penso, por exemplo, em Malkuth, que é onde nós vivemos, a Terra, né? E eu trago esses seres que dominam essa Sefer, tá? Eu estou, sim, trazendo um lado negativo. Eu posso dizer para vocês que é um lado bem real, tá? No mundo que nós vivemos. Porque o mundo que nós vivemos é uma prisão, certo? E desde toda a antiguidade até hoje, desde quando o ser humano, né, dentro da arqueologia, da antropologia é descrito, ele vive dentro de amarras, certo? Ilusões. Por exemplo, Malkuth, ele traz, né, essa falsa sensação da materialidade, do materialismo, né, e uma ilusão, né, nos afasta de fato do mundo espiritual, da nossa essência, do que nós somos, né? Afinal de contas, nós não somos vivos, encarnados, vivendo experiências sobrenaturais ou experiências espirituais, né? Isso que eu sempre digo, não existe sobrenatural. Na verdade, nós somos, de fato, não é? Espíritos vivendo uma experiência material, certo? Dentro de ilusões, dentro de situações que de fato nos afastam do que somos. Muito bem. Quando eu penso nesse tipo de magia, eu estou acionando seres que dominam essas energias, que dominam essas possibilidades. Do que? Ilusão, no caso de Malkuth, tá? Ah, isso é maravilhoso. Pois bem, só que eu não estou falando de desencarnados, de gente como nós. O ser humano, desde os primórdios, fez a imagem do Criador, a sua imagem e semelhança, né? Não é o contrário, né? Então, nós criamos em nossa mente, na nossa capacidade limitada, né? Visões, né? Concatenações, cognições
de algo que nos assemelhe. E de fato, eles não se assemelham a nós, certo? Eles não são benevolentes. Para falar a verdade, nenhum ser da criação é, ok? Eles seguem regras, eles seguem códex, eles seguem leis que nós não temos acesso. Então, a partir do momento que eu deliberadamente acesso essas energias, que elas estão, sim, por aí, certo? Mas elas estão dentro de um limite estabelecido. Eu não estou em nenhum momento os evocando, ok? Quando eu faço isso, na verdade elas estão sim nos influenciando, porque nós vivemos aqui, isso faz parte do contexto. Entretanto, eu não estou trazendo-os diretamente a mim. Muito bem. Quem disse que você é capaz de controlá-las ou que elas querem a sua presença? Isso pode se tornar muito perigoso, ok? Muito, mas muito perigoso. E não é incomum, dentro aí dos meus 50 anos de vida, e no mínimo, posso dizer que mais de 30, praticando Kabbalah, ocultismo, estudando, participando de núcleos, escolas iniciáticas e etc. Não é incomum muitas pessoas se perderem no meio do caminho. Isso não quer dizer só se perder no sentido mental, né? Dela, como a gente chama na psicologia, atravessar o espelho. Mas também, né? Sim, vir a falecer. Ou sofrer aí situações de acusações de crimes, porque ela perde, muitas vezes, né, por causa da questão mental, psíquica, ela perde alguns freios, tá? De acordo com a lei de cada país, né? A gente não pode negligenciar essa questão. Então, existe literalmente, não é nem um valor, é um preço a se pagar, tá? Me preocupa muito jovens, principalmente muito jovens, né? Buscarem isso. É natural até um certo ponto, porque o jovem, ele quer sair da condição de criança para adulto. Isso é inconsciente, ele quer, né? E ele acredita que se ele tiver esse poder, se ele souber manejar, né, essas estruturas, se ele for considerado alguém de poder e perigoso, ele terá o respeito, tá? Então é normal, natural, que ele busque essas questões. E a nossa, os mais velhos, é de alertá-los, né, da situação. Ultimamente, e isso eu ando vendo em conversas que eu tenho com outros mestres de Quimbanda, bem mais antigos, eles comentando, e no terreiro está acontecendo bastante, de pessoas que se envolvem em magias, bruxarias, com entidades que elas não fazem ideia de quem são. Porque entende que é algo simples de se fazer. Ela aprende no TikTok, e eu vou falar, não tem problema nenhum. Mas o YouTube, eu não quero saber, né? Ela aprende em outras redes, tá? Aí com gente irresponsável, que eu acredito que nem eles façam, tá? Eles vendem ideias, eles vendem coisas que eles mesmos não conhecem. E começam a praticar. E se desesperam, porque a vida vira um caos.
real, né? Absoluto. E às vezes sim, a pessoa começa a enlouquecer. Nesse momento ela pede ajuda. Bom, o que a Quimbanda tem com isso? Veja, não existe qualquer relação da Quimbanda, e aí eu falo desde a Quimbanda, que ainda mantém um pouco mais do vínculo dela com a cultura bantu, tá? Aquelas que se misturaram com outras coisas aqui do Brasil, ele traz essas possibilidades, tá? Quanto aqueles que se afastaram totalmente, né? Do que nós chamamos de bruxaria folclórica, de bruxaria cultural, né? E existe, certo? Falar que a Goécia é a bruxaria europeia é mentira, não é, tá? É bruxaria cristã. Europeia não, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e estudar bastante antes de falar besteira. Mas, de qualquer forma, claro, aquela que se afastou totalmente, né, das raízes do que define uma quimbanda no Brasil, né, que sim está ligado, e eu já falei isso inúmeras vezes e tantos outros já falaram, sim, está ligado ao povo africano, está ligado ao povo indígena, está ligado ao povo árabe, está ligado ao povo judeu, está ligado ao povo europeu, está ligado ao povo do Oriente, tá? Os aborígenes e etc, ok? Está ligada. Ela traz, né, dentro dela tudo isso, inclusive os próprios Exus, que dentro de uma ancestralidade também aparecem ali, tá? E antes de mais nada, sim, eles falam a língua da onde eles vieram. É impressionante, tá? Então, o mais importante, porque, né, eles têm uma memória. Não tratem Exu como um ser idiota, ok? Ele aprende qualquer língua, inclusive. Mas, o mais importante nessa história é que não existe coexistência entre essas magias draconianas com a Quimbanda. A Quimbanda, de fato, não, certo? Inclusive, uma das formas que nós temos de barrar essas energias e dar trabalho pra cacete, porque eles ficam rondando, tá? Terreiro, é manter a pessoa dentro da Quimbanda, fazer assentamentos, iniciações, né? Porque aí ela vai perdendo este vínculo, que não é fácil, porque fatalmente ela ainda vai ser perseguida durante muito tempo, porque ela precisa ter muita convicção do que ela está fazendo, tá? Essas energias, elas são escravizadoras, elas escravizam a pessoa. E eu estou falando de energia, além dos mortos, né, dos desencarnados que estão do outro lado, certo? Que existe sim, existem hordas, existem falanges inteiras, tá? Que lutam por poder e são contra Exus da lei de maioral, ok? Tá? Existe. Não se enganem. Então, essas energias que eu estou falando para vocês, ela não é boa e não é má. Ela existe. Ela faz parte de um contexto e de uma metodologia de onde estamos, dentro deste universo que nós estamos, tanto o universo material quanto o universo do nosso psique. Entenderam? Mas, enquanto nós estamos buscando um autoconhecimento, uma autopreservação, né? Porque a Quimbanda, ela traz isso, né? Uma busca pelas nossas sombras, né? O famoso tirar as máscaras, né? Justamente para saber lidar com essas energias que são primordiais, que existem na nossa essência. Não. A gente acha que vai dominá-las, certo? Dominar como se fosse Deus, ok?
Eu não estou negando a nossa própria divinização. Entretanto, se nós estamos aqui presos, nós ainda estamos longe de atingirmos isso. E eu não estou falando de Deus ou Jesus ou coisa do gênero, ok? Quem conhece o ocultismo sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Agora, a Quimbanda é liberdade. A Quimbanda é libertação. A Quimbanda vai contra qualquer tipo de escravidão. Seja escravidão da alma, seja escravidão do espírito, seja escravidão da mente e dos nossos próprios poderes. É essa a mensagem de Exu, certo? Por isso que sim, ele exige muito de nós na Quimbanda, para que nós atinjamos determinados patamares de conhecimento. Entenderam? Então ele não vem trazer escravidão, ele não vem trazer, olha, você vai ser o maior poderoso do mundo porque você vai dominar tudo. Não, não vai. Porque são escalas de conhecimento e nós temos muito trabalho a fazer. Certo? Muito, mas muito trabalho a fazer. Agora, achar que vai dominar, você será dominado. Porque a maioria, eu vou dizer para vocês que mais de 90% das pessoas na Terra não tem estrutura psicológica. Só a intenção inicial dela já mostra isso. Porque ela busca essas energias, porque ela quer poder. Por que ela quer poder? Porque ela tem algum tipo de problema. Ela tem algum tipo de gatilho. Provavelmente sofreu bullying, ou não teve o amor suficiente da família, e ela precisa, né, se autovalorizar, se autopromover. Olha só. Então, que estrutura psicológica tem uma pessoa dessas? Nenhuma. Na primeiro sopro, ela cai e pira. Tem um vídeo que eu falo que para você ter o poder de fato, você precisa primeiro ter poder sobre si mesmo. Antes de achar que você tem um poder externo, você tem que ter poder sobre si mesmo. Quantas pessoas têm poder sobre si mesmo? Quantas pessoas detêm de fato nas suas mãos o destino da sua vida e conseguem manejá-lo de forma consciente e responsável? Quantas? E aí a pessoa quer falar que vai fazer pacto para ter o quê? Poder? Esses dias um filho disse assim para mim: Mameto, eu pedi pro seu tranca-rua, é o Exu, né, que o acompanha, para me fazer forte. Eu virei para ele e falei assim: acho melhor você desfazer esse pedido. Aí ele olhou assim: por quê? Porque certamente para ele te fazer forte, ele vai ter que te dar grandes, mas grandes desafios. Ele vai ter que testar até a última gota de lágrima e suor e dor que existe em você. O sofrimento é certo. Você está preparado para isso? Ele não. Eu falei assim: então, tá dada a dica. Um grande beijo da Mameto Inganga para vocês. Tchau, tchau.